Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que vamos mais uma vez nos reunir para estudar a doutrina espírita que revive o Evangelho de Jesus. E para dar início, antes de chamar a nossa irmã da prece, nós vamos pedir a todos para fazer as vibrações para a Dona Oripa, mãe da nossa querida Marilda, para que ela possa receber as vibrações, as inspirações para os médicos, para que tudo corra da melhor forma possível. E para fazer a prece de abertura, nós convidamos a nossa querida irmã Leiner. Boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Adelino de Carvalho. Neste momento, nós todos vamos conectar nossos pensamentos em nosso Pai, que é Deus, em Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade maior, para que venha trazer para nós, neste momento, as condições de entendermos melhor o estudo que vai ser iniciado em nome de todos. Aprender, como também dedicar, trabalhar junto com eles para melhor um dia nós chegarmos mais próximos a eles. E isso, Jesus, nós temos confiança, temos fé que tudo pode acontecer, a melhora moral de todos nós, tanto nós, família consanguínea, como toda a humanidade. Precisamos muito da ajuda, porque somos ainda muito pequenos, mas não esquecemos de pensar que um dia chegaremos perto do Senhor, perto dos nossos anjos guardiões, que trabalham em nosso favor. E por isso, que tudo isso possa acontecer, tanto materialmente, quanto principalmente espiritualmente, com nossos familiares que já pertencem ao mundo dos espíritos e nossos amigos. Que todos possam ter uma melhora e acompanhar o Senhor. Por isso, Mestre, que em seu nome, em nome de todos que colaboram conosco e de Deus, nosso Pai, Criador, deixamos por iniciado o trabalho de estudo nesta casa tão querida. E, em nome de todos, nós deixamos por iniciada. Que assim seja e muito obrigados. Nós agradecemos a nossa querida Leiner por essa bela prece. Vimos que o Paulinho postou aí o livro da Esperança com aquela capa memorável, né? Que segundo César, o Chico passou e olhou, olha as flores tampando os espinhos, né? Olha que maravilha, não é? Então, para dar continuidade, nós vamos pedir a Alessandra que faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos, dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros.
divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver, pela pluralidade das existências. Capítulo 4, número 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, frequentemente, se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse eles, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles. E generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Boa noite, que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra por essa leitura maravilhosa, né, como todas do Evangelho. E agora nós vamos pedir a nossa irmã Vilma para ler as questões do Livro dos Espíritos para nós. Então, dando continuidade do estudo dessa nossa reunião de hoje, do Livro dos Espíritos, da Casa Adelino de Carvalho, a questão número 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que, entretanto, os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem destinação diversa dada aos animais, porque, pois, sempre querer identificá-lo com eles. Nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, obrigada. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Vilma pela leitura dessas questões e agora vamos passar aos comentários, convidando em primeiro lugar o nosso amigo Sr. Vicente.
Boa noite, queridos irmãos do Centro Adelino de Carvalho. Nós estamos aqui no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra vosso pai e a vossa mãe. O item número 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Nós sabemos que o parentesco corporal e parentesco espiritual é completamente diferente um do outro. Feliz daquele que formou um parentesco corporal, tudo amigo por simpatia. Porque acontece que alguns não vêm por simpatia, vêm por antipatia. E depois dá um problema sério para toda a vida. Nós já temos aqui uma explicação, um casal que já é vovô e nem não cumprimenta um outro e mora na mesma casa. E não gosta nem que fala um com o outro. Então, isso não é amor, não tem amor, é um compromisso, sim, fica honrando um compromisso, mas sem amor, sem nada, nem amizade não tem. Porque os que formam família por simpatia faz muito bem, mas acontece que alguns vêm por antipatia e esses traz esses problemas que nós falamos aqui. Mas o pai que criou o espírito não criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer um envoltório carnal, corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então é muito interessante nós saber dessas coisas, que nós tem as duas famílias e que a família mais durável é aquela pela simpatia. A família carnal extingue naturalmente, acaba, e a família simpática permanece duráveis. Interessante que os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, mas o da simpatia, da comunhão de pensamentos, que une o espírito antes, durante e após a encarnação. É muito importante nós ser simpáticos uns pelos outros, porque nas nossas preces eu já coloquei assim um pedido a Deus, a Jesus: protege e ampara a humanidade toda, porque ela que é a nossa grande família. Nós temos um dever muito grande pela humanidade toda, a simpatia, o amor pela humanidade toda.
nós ficamos assim, pensando que o Espiritismo podia resolver, só ele que podia resolver pela pluralidade das existências, resolver esse problema de durabilidade. Há essas duas famílias pelos laços de espiritual e as famílias pelos laços corporais. Nós temos conhecimento já de uma família muito rica, recebeu uma herança e não combinou, não deu bem certo na partilha. Um rapaz deu um murro no olho da irmã, até pôr ela cega. E ela falou, agora eu gasto toda a partilha que me pertence para te manter na cadeia. Então, pensa bem, o que adiantou fortuna? O que adiantou essa partilha uns para os outros? Que na terra todo usurário tem a pena que se humilha. Os tormentos do inventário e os suplícios, os tormentos do inventário, eu esqueci como é que é a trova. Na terra todo usurário tem a pena que se humilha. O suplício do inventário e os tormentos da partilha. Então, a partilha que dá tormento é terrível. Nós precisamos muito entender essa coisa e ser mais pela simpatia, formar mais pela simpatia, porque pela antipatia é terrível. Honestidade, né? É terrível. Nós tem aqui também uns trovinhos que fala máximas e mínimas. A liberdade é assim, para muita gente boa, direito de incomodar a vida de outra pessoa. Ensino de toda parte, a que não foge ninguém. Cada um fala da vida conforme a vida que tem. Afeição interrompida para livrar de lodo. Será melhor desconselha, nunca rasga de todo. Não guardes nodo de mágoa na escrita do coração. Ofensa, mancha de tinta, ouvido, mata borrão. No palco da vida humana, o rosto de que te interessa lembra um cartaz que anuncia, mas nunca te conta a peça. Que Jesus abençoe agora e sempre, e que todos os irmãos do Centro Adelino de Carvalho
seja, em nome de Deus, muito feliz aqui nesse centro tão querido, Adelide Carvalho. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente pelo comentário, pelas trovas e principalmente por esse carinho que o senhor tem pela Casa Espírita Adelinde de Carvalho. A gente fica muito feliz e o senhor pertence a ela agora. Já tem mais de 1 ano e meio que nós estamos juntos, graças a Deus, viu? E nós queremos dizer que dia 15 é o aniversário do senhor, nós não esquecemos disso e vamos fazer a nossa homenagem na quarta-feira. O senhor vai ligar o celular das 3 às 4 para nós mandarmos o nosso recado, tá? Mas o parabéns já começa a dar agora. E nós vamos agora, dando continuidade, pedir a nossa querida Mara para fazer o comentário, continuar com o comentário. Boa noite a todos os irmãos, que Jesus, nosso Mestre, nos envolva e que nós sejamos inspirados pela espiritualidade para falarmos um pouquinho sobre este tema proposto dessa noite. Então, nós falaremos especificamente sobre as questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos, que já foram lidos aqui pela Vilma, onde nós compreendemos o quão importantes são os laços de família no reino hominal. Quando a espiritualidade responde a Kardec dizendo que quis Deus por essa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E todos nós sabemos que o nosso amor ainda é muito restrito, muito egoísta. Mas nós sabemos, principalmente, que ele começa exatamente dentro do nosso lar. E é através dos laços consanguíneos que nós vamos aprendendo o sentido real do amor. E pouco a pouco nós vamos ampliando esses laços de família, conseguindo assim olhar para o nosso próximo como nosso irmão. Conseguindo assim estender esse sentimento nobre não apenas para aquele pequeno grupo do nosso círculo familiar, mas também que nós possamos olhar para as pessoas, para o nosso próximo e para toda a humanidade, assim como nos ensinou Jesus e também nos exemplificou. Então, é diferente o destino do homem como dos animais. Os animais, eles não vão aprender sobre a moralidade, sobre a diferença entre o bem e o mal. Por quê? Porque a inteligência deles, nós sabemos que é fragmentada. E ela é destinada única e exclusivamente para a satisfação das suas necessidades físicas. Bem diferente do homem, né? Que já tem a intelectualidade, já tem a consciência do bem e do mal, já tem a ideia de Deus, e ele está ali para progredir, para que ele possa o quê? Para que ele possa adquirir a moralidade. Então, se os objetivos e as destinações dentro de cada reino são diversas, nós não podemos identificá-los e compará-los como se eles fossem um só. Então, os laços sociais, eles existem sim no reino hominal, de uma forma muito mais real, de uma forma muito mais forte, né, do que no reino animal. Então, esses laços de família, eles não são efeitos de costumes ou de uma educação, é da lei da natureza. E assim, precisa ser, por quê? Porque nós precisamos progredir e os laços de família nos concedem, então, a oportunidade deste progresso. E na questão 775, em resposta a Kardec sobre qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, a espiritualidade, então, responde de uma forma muito singela e objetiva, que
que se os laços de família deixassem de existir, ou se houvesse o relaxamento desses laços, haveria um retorno e uma ampliação do nosso egoísmo. Por quê? Porque nós já entendemos, como eu disse acima, que os laços de família, eles fazem com que a criatura passem a enxergar o outro, passem a aprender a amar, a conhecer, a compreender a importância da fraternidade, do respeito, da união e do amor ao próximo. E são exatamente esses valores nobres que nos auxiliam no progresso moral, essencialmente. Assim, se houvesse o relaxamento dos laços de família, o egoísmo que ainda habita os nossos corações, com certeza ele se ampliaria e muito, porque assim nós deixaríamos de ter a responsabilidade e o compromisso com os nossos familiares. Compromissos estes que fazem com que nós não possamos dar vazão a todos os nossos interesses pessoais, porque nós temos deveres a cumprir com os nossos familiares. E esses deveres, muitas vezes, nos colocam no caminho reto. E eles também, muitas vezes, evitam e nos distanciam daquilo que poderia nos fazer caminhar contra o Pai. E, principalmente, dificultando o nosso processo evolutivo. Portanto, o relaxamento dos laços de família não seriam de forma alguma benéficos e faria com que a humanidade deixasse de progredir e de avançar em tudo aquilo que necessita. Então, uma boa noite, meus amigos, fiquemos todos com Deus, um grande abraço. Nós agradecemos a nossa querida Mara pelo comentário que ela fez para nós, da leitura e das questões. E agora pedimos a nossa irmã Yandra, que vai nos apresentar uma leitura de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Boa noite a todos. Vamos à leitura do livro Abrigo. Capítulo 2, Em Verdade. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Em verdade, ergue-se o homem da autoridade à estratosfera e prepara campo de que possa lançar-se à investigação de outros mundos. Entretanto, como nunca, experimenta a necessidade de paz e consolação no plano que lhe serve de moradia. Em verdade, desce ao abismo oceânico e recolhe os vestígios das civilizações mortas, surpreendendo formas estranhas de existência, penetrando linhas obscuras da natureza. No entanto, sente-se incapaz de acesso aos labirintos da própria individualidade, perambulando entre enigmas e inquietações, quase que à maneira de um mendigo de luz. Em verdade, relaciona os segredos do microcosmo com a mesma facilidade com que resolve elementar problema de matemática. No entanto, ainda esbarra à frente dos ínfimos segredos da dor e da morte, com a mesma perplexidade das raças que o precederam na corrida dos milênios incessantes. Em verdade, vence a hanseníase e a tuberculose, determinando novos rumos à medicina que se engrandece ao toque do progresso renovador. Todavia, sofre em si mesmo profundas chagas de angústia e desilusão, qual se fora pobre desterrado em escuro presídio do universo. Eleva-se e rebaixa-se, cura e envenena-se. É que falta ao coração humano aquela compreensão cristã capaz de erguê-lo às culminâncias em que se lhe destaque a própria inteligência. Enceguecida pela vaidade, o verme roedor da terrestre grandeza. Em tempo algum, como agora, o viajante do mundo sentiu tanta necessidade da bússola espiritual que lhe oriente os destinos. Em meio da abundância e recursos materiais, clama por socorro,
qual se a existência lhe fora deplorável cativeiro. É por isso que, entre os escombros da guerra e entre as ruínas do incêndio das paixões a que o orgulho lhe conduziu à civilização do presente, volve o ensinamento do Cristo, através de 1000 modos, concitando-nos ao soerguimento pela humanidade salvadora, de vez que somente reconhecendo a nossa condição de usufrutuários do patrimônio divino, com iniludíveis obrigações de trabalho e fraternidade, uns à frente dos outros, é que conseguiremos a própria recuperação a caminho do homem regenerado e da terra melhor. Boa noite, que a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura e agora pedimos a Cidinha para fazer o comentário para nós. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Que Jesus, nosso amorável Mestre, esteja conosco. Hoje vamos fazer um pequeno comentário do capítulo número 2 do livro Abrigo, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Em Verdade. Em verdade, a humanidade terrena que habita este planeta Terra, que é o segundo na hierarquia do mundo e que, por misericórdia de Deus, nos abriga, nos dando oportunidade de evoluir, e que muitas vezes esquecemos das bênçãos recebidas e temos atitudes incompreensíveis de orgulho e vaidade. A gratidão e reconhecimento a Deus, a Jesus, às vezes ficam para trás, principalmente quando nos encontramos em situação de destaque, esquecidos que Jesus, nosso excelso benfeitor, quando de sua passagem pela terra, nos ensinou a amar, perdoar e ajudar aqueles que sofrem e necessitam do amparo alheio. Ele que era o mestre dos mestres, construtor do nosso planeta, nosso divino escultor, edificou com amor e maestria nossa terra, nossa escola abençoada. Foi o homem mais sábio e mais amoroso que passou pelo nosso planeta. E quando aqui esteve, viveu uma existência de amor, dedicando a ensinar à humanidade que o amor é o primeiro código a seguir para uma vida plena de paz e felicidade. Mas o homem da atualidade, com muitas incógnitas sobre sua vida, sobre seu mundo interior, sem conhecer a si mesmo, ainda sem encontrar a paz, sem estabilidade no plano aqui da Terra, quer alçar voos e lançar-se à investigação de outros mundos, quer descer ao precipício profundo do mundo oceânico, receber sinais, rastros de civilizações mortas, entrar em linhas obscuras da natureza, sem, entretanto, conseguir resolver problemas intrínsecos de sua própria personalidade. Narra segredo de microcosmos com a facilidade que resolve um problema aritmético, mas detém-se à frente de pequenos problemas sobre a dor e a morte, sem avançar nada das raças que o precederam. Vence a hanseníase e a tuberculose, dando os novos rumos à medicina, e não consegue vencer as profundas chagas de angústia e desilusão, sentindo-se exilado em escuro cárcere do universo. Eleva-se e rebaixa-se, cura e envenena-se. O que falta ao coração do ser humano é o entendimento cristão que o elevará ao apogeu da própria inteligência obscurecida
pela vaidade. Esta é a época que o ser humano mais necessita da bússola espiritual para dirigir-lhe o destino. Usufruindo fartos recursos materiais, brada por socorro como se estivesse em terrível cativeiro. E entre os destroços da guerra que trava consigo mesmo e a calamidade das paixões, retorna ao ensinamento do Cristo através de 1000 modos, conclamando-o a levantar-se pela humildade salvadora, pois somente por ela reconheceremos que somos apenas usufrutuário dos bens que somos felicitados no mundo. A nossa inteligência nos condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respiramos é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Então, como usufrutuários da terra, patrimônio divino, sem ilusões que nos cegam e com obrigações de trabalho e fraternidade uns para com os outros, é que recuperaremos nossa condição de filhos de Deus, a caminho da recuperação do homem regenerado e de uma terra melhor. Obrigada e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha por seu comentário desta mensagem e agora pedimos ao nosso irmão Pedro para fazer o seu comentário. Muito boa noite a todos. Queremos agradecer o convite de mais uma vez aqui estarmos para comentar essa belíssima lição de Emmanuel do livro Abrigo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, já lida aqui. Essa mensagem nos chama a atenção mais uma vez para o problema íntimo, para o problema subjetivo do ser humano. Os espíritos são incansáveis em fazer o nosso olhar, pelo menos sugerir para que o nosso olhar se volte para dentro de nós mesmos, para que nós nos observemos tanto quanto gostamos, como diz a mensagem, de observar o lado de fora. Como Emmanuel bem diz, o ser humano tem explorado e tem catalogado, compreendido cada vez mais o meio ambiente ao seu redor, seja dentro do próprio planeta, seja até mesmo fora do próprio planeta. Hoje mesmo, visualizamos um pequeno vídeo de como Plutão era visto em 1994 e como ele é visto hoje através dos telescópios que foram enviados pelo universo afora, que capturaram imagens muito precisas daquele planeta que em 1994, ou seja, há pouquíssimo tempo, nem mesmo meio século, era visto apenas num telescópio como um círculo meio amarelado, meio esbranquiado. Então, é possível perceber que a tecnologia vai avançando a níveis até mesmo superando em alguns aspectos filmes de ficção científica. O ser humano vai chegar cada vez mais, em alguns aspectos já chegou, a níveis de evolução do conhecimento fantásticos. Nós acreditamos que num futuro não tão distante, todas as doenças serão sanadas, terão a sua cura e o ser humano então conseguirá viver em média provavelmente mais de 100 anos. Isso é muito possível e muito próximo de acontecer num futuro não tão distante. No entanto, como ele coloca aqui, o coração humano ainda continua sendo o grande problema. Nós evoluímos pouco, para não dizer nada, o que também não é verdade, porque evoluímos,
mas evoluímos pouquíssimo no aspecto subjetivo, no aspecto da personalidade, no aspecto dos bons sentimentos e dos bons pensamentos. E então Emmanuel coloca que nós nos elevamos, eleva-se e rebaixa-se o ser humano. Ou seja, por um lado, nós temos um conhecimento absurdo, mas por outro, ainda estamos rebaixados perto desse conhecimento. Não estamos à altura de manejá-lo com uma ética, com uma moral verdadeiramente cristãs. E, no entanto, nós sabemos que todo o desenvolvimento tecnológico, que todos os avanços científicos, sem a moral, são perigosos. Porque assim que o homem descobriu, por exemplo, a fissão e a fusão nucleares, o que ele fez? Uma bomba. E logo em seguida despejou duas numa nação, que é o Japão, para mostrar o que pode a mente humana desorientada da moral cristã. Por isso, na verdade, a moral de Jesus talvez nunca fizesse tanta necessidade de ser conhecida e vivida como atualmente, porque uma pessoa comum hoje tem muito poder, muito mais poder do que uma pessoa comum da época do Cristo. Porque a pessoa atual ela tem poder de acesso à vida de outras pessoas através de redes sociais, ela tem acesso a inúmeros conhecimentos a ponto de algumas pessoas conseguirem construir bombas caseiras, e poderem fazer estragos consideráveis. Então, uma pessoa hoje em dia, mesmo uma pessoa comum, tem muito poder porque tem acesso ao conhecimento, e conhecimento é poder. No entanto, é preciso sabedoria para lidar com tanto poder. É preciso uma orientação. E essa orientação nós vamos encontrar todinha no Evangelho de Jesus. Então, enquanto nós não nos regenerar o nosso patrimônio íntimo, nós estaremos reféns de nós mesmos. Os espíritos chegam a responder a Allan Kardec que não somos uma civilização completa justamente por isso, porque embora eles reconheçam os avanços da tecnociência, nos falta ainda a outra asa evolutiva. É como se nós fôssemos um pássaro que desenvolveu demais uma das asas, a asa direita ou a asa esquerda, e no entanto a outra ficou ali, ainda está atrofiada, não se desenvolveu normalmente. E não é possível então alçar voos maiores, porque o pássaro para voar precisa das duas asas. Então que nós possamos estudar sim, porque nós somos os primeiros a levantar a bandeira da educação, da instrução. No entanto, eduquemos o nosso coração para saber o que fazer com essa instrução, para saber o que fazer com esses conhecimentos abençoados. E aí poderemos alçar voos bem altos e voos bastante equilibrados e belos, como vários pássaros o conseguem fazer. Então que Jesus nos abençoe e nos inspire a sempre buscar avançar, mas avançar com sabedoria, com conhecimento, mas também com amor acima de tudo. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Pedro pelo comentário e agora nós vamos ouvir a Ana Cláudia. Ela irá fazer uma narrativa para nós. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. O texto de hoje é A Pregação Fundamental, de Ney Lúcio. Um aprendiz de nosso Senhor Jesus Cristo entusiasmou-se com os ensinamentos do Evangelho e decidiu propagá-los enquanto vivesse. Leu, atencioso, as lições do Mestre e começou a comentá-las por toda parte, gastando dias e noites nesse mistério. Chegou, porém, o momento em que precisou pagar as próprias despesas e foi compelido a trabalhar. Empregou-se sob as ordens de um orientador que não lhe agradou. Esse diretor de serviço achava-se muito distante da fé e, por isto, contrariava-lhe as tendências religiosas, controlava-lhe as horas com rigor e observava-o com apontamentos acrimoniosos e rudes. O pregador do crucificado
não mais se movimentava com a liberdade de outro tempo. Era obrigado a consagrar largos dias a trabalhos difíceis que lhe consumiam todas as forças. Prosseguia ensinando a boa doutrina, quanto lhe era possível. Porém, não mais podia agir e falar como queria ou quando pretendia. Tinha os minutos contados, as oportunidades divididas, as semanas tabeladas. E porque se julgasse vítima das ordenações de sua chefia, procurou o diretor do serviço e despediu-se. O proprietário que o empregara indagou do motivo que o levava a semelhante resolução. Um tanto irônico, o rapaz explicou-se: quero ser livre para melhor servir a Jesus. Não posso, pois, aceitar o cativeiro de sua casa. Nesse dia de folga absoluta, sentiu-se tão independente e tão satisfeito que discorreu animadamente sobre a doutrina cristã até depois de meia-noite em várias casas religiosas. Repousando feliz, alta madrugada sonhou que o mestre vinha encontrá-lo. Reparou-lhe a beleza celeste e ajoelhou-se para beijar-lhe a túnica resplandecente. Jesus, porém, estampava na fisionomia dolorosa e indisfarçável tristeza. O discípulo inquietou-se e interrogou: Senhor, por que te sentes amargurado? O Cristo respondeu melancolicamente: Por que desprezaste, meu filho, a pregação que te confiei? Como assim, Senhor? Replicou o jovem. Ainda hoje abandonei um homem tirânico para melhor ensinar a tua palavra. Tenho discursado em vários templos e comentado a boa nova por onde passo. Sim, exclamou o mestre, esta é a pregação que me ofereces e que desejo continues fervorosamente. Todavia, confiei ao teu espírito a pregação fundamental da verdade a um homem que administra os meus interesses na terra, e não soubeste executá-la. Classificaste-o de ignorante e cruel. Entretanto, ouvidas que ele ignora o que sabes. E pretendes, acaso, desconhecer que o orientador humano que te dei somente poderia abordar meus ensinos nesta hora, através de teu exemplo? Tua humildade construtiva no espírito de serviço modificar-lhe-ia o coração. Se lhe desses 5 anos consecutivos de demonstrações evangélicas, estaria preparado a caminhar por si mesmo na direção do reino divino. E ele, que determina sobre o tempo de 200 homens, se faria melhor, mais humano e mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficiência. Poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas a pregação do exemplo que converta um só coração ao infinito bem estabelece com mais presteza a redenção do mundo. O aprendiz desejou perguntar alguma coisa, entretanto o Cristo afastou-se num turbilhão de luminosa neblina. Acordou sobressaltado e não mais dormiu naquela noite. De manhã, pôs-se a caminho do estabelecimento em que trabalhara. Procurou o diretor de quem se despedira e pediu humildemente: Senhor, rogo-lhe desculpas pelo meu gesto impensado, e caso seja possível, readmita-me nesta casa. Aceitarei qualquer gênero de tarefa. O chefe, admirado, indagou: Quem te induziu a esta modificação? Foi Jesus, respondeu o rapaz. Não podemos servi-lo por intermédio da indisciplina ou do orgulho pessoal. O diretor concordou sem vacilação, exclamando: Entre, estamos ao seu dispor.
Anotou a boa vontade e o sincero desejo de servir, de que o empregado dava agora vivo testemunho, e passou a refletir na grandeza da doutrina que assim orientava os passos de um homem no aperfeiçoamento moral. E o aprendiz do Evangelho, que retomou o trabalho comum, intensamente feliz, compreendeu, afinal, que poderia prosseguir na propaganda verbal que desejava e na pregação básica do exemplo que Jesus espera dele. Neio Lúcio. Livro Alvorada Cristã. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia por essa bela narrativa, lembrando sempre da importância do exemplo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor que está lá no livro, que eu agora esqueci o nome, fala que a palavra esclarece, o exemplo arrebata. É isso que nos mostrou essa narrativa. E agora, encerrando a nossa reunião da noite, nós vamos pedir a nossa Marilda para fazer a prece de encerramento e ela vai ser dedicada à sua mãezinha. Boa noite, queridos amigos e irmãos da Casa Adelino de Carvalho. É com muita alegria que mais uma vez fazemos parte deste grupo de leitura e prece. Que Jesus nos abençoe a todos e que nesse curso, no início, durante e no encerramento, que Jesus está nos amparando com o aprendizado e que possamos praticar realmente os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde de todo mal, olhai por todos os doentes e enfermos, nos hospitais, aonde quer que esteja, a todos os que sofrem, e que Deus ilumine encarnados e desencarnados, levai muita paz, muito amor, muita união aos lares, às famílias, a todos que possam ter união e paz, ao Brasil. Haja união, paz, harmonia. Que Deus abençoe e guarde a cada um dos teus filhos do planeta Terra. Iluminai, meu Deus. Gratidão por essa doutrina amada, por nos dar tantos esclarecimentos, que possamos agradecer a cada dia de nossas vidas, por estarmos com essa doutrina esclarecedora de luz e de amor. Gratidão, meu Deus, gratidão a todos. Que Deus abençoe, ilumine e guarde. Que assim seja. Muito boa noite. Ficamos todos com Deus. Bom final de semana. Nós agradecemos a nossa querida Marilda por sua prece. Agradecemos a todos, que fizeram preces, leituras, comentários, aqueles que apenas ouviram, emitindo suas vibrações. Agradecemos a todos. Fiquemos todos com Deus e que tenhamos uma semana com muita saúde, com muita esperança, com muita fé e com muita alegria. Lembrando que dia 15 de setembro é o dia do Senhor Vicente e nós estaremos dando os parabéns para ele no dia exato. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigada a todos.